Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu, Rodrigo Becker, meu amigo Marco Leite. Lembrando que temos o apoio, esse episódio tem o apoio aqui da Six, que cede espaço para gravar os episódios, da Prefeitura de Canoas. A qualificação do Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento no Hospital Universitário. E as primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebe mais de 30 novos equipamentos e abriu mais 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o final de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. O Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Bom, nosso tema de hoje, plano diretor, recebendo aqui então a secretária Juscelina Gasparetti, secretária de Planejamento, e o vereador Gabriel Constantino, para a gente bater um papo sobre o plano diretor da cidade, que está em discussão agora no processo de revisão. Primeiro eu queria até formalmente entregar para vocês a revista da Six. Temos um exemplar para ti também, só para que vocês tenham aí, né, nossa revista da Six. Tá? Secretária, eu queria começar contigo te perguntando o seguinte, para falar um pouquinho para nós, o que é o plano diretor e por que ele está sendo revisado agora? Se pudesse começar o assunto com isso. Então, o plano diretor é a lei que estrutura, né? É a lei maior do município, assim, né? Que estrutura a organização da cidade, né? Uhum. Ele está previsto. A gente teve a nível nacional o Estatuto da Cidade, e que os municípios tinham que se adequar. Então, o plano diretor de Canoas ele já passou por várias revisões, né? Uhum. E ele é a lei que estrutura, bom, como a cidade tem que crescer, né? Para onde tem toda a questão do sistema viário, uso do solo, né? Como é que se dá isso? E ele está em revisão porque, imagina, a última revisão, o último plano que foi feito aqui em Canoas foi em 2015, né? Uhum. Foi em 2008, depois em 2015, e depois desse 11 período, anos aí, mais ou menos. Já passou 11 anos, e está previsto, né, pela lei federal, que de 10 em 10 anos tem que ser, e mesmo que não tivesse, 10 anos se passaram, né, olha o que aconteceu em Canoas em 10 anos, né, a gente teve várias, não só em Canoas, o que aconteceu na humanidade, né, vereador? Mas eu já saí respondendo as perguntas. Primeiro de tudo, eu queria agradecer, né? Queria agradecer o convite gente de vocês. Que agradece que tu pudesse disponibilizar o tempo para dar papo aqui. O Rodrigo, o vereador Constantino, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A gente está aqui para fazer um diálogo qualificado, enfim, sobre a cidade que é uma cidade que está crescendo e a gente quer que cresça com responsabilidade, com desenvolvimento sustentável na prática, né? A principal coisa desse plano diretor, eu acho que é o seguinte, além da revisão e de adaptar certas coisas que tem para a cidade, aí realmente para ela crescer, né, ter um futuro melhor, foi que é o seguinte, antes dessa revisão nós passamos por uma grande enchente, né, dentro da cidade, né, e isso impacta a cidade de uma forma, digamos, até trágica, né, porque metade da cidade foi praticamente destruída pelas águas aí. O que está sendo feito dentro desse plano diretor para fazer com que a cidade ande e que aqueles bairros que foram atingidos voltem a crescer como eles eram antes da enchente? Porque o retrocesso é grande, né? A gente não quer só recuperar o que tem, e sim recuperar com a consciência de que a gente possa fazer algo melhor do que tinha antes, né? Eu já falo, né, que vocês falem de resiliência, sustentabilidade, desenvolvimento, inovação, enfim, tudo isso tem que ser aplicado também naqueles bairros, não só dentro da cidade, né? Aí eu queria uma posição tua e uma do Gabriel de como é que isso tem que ser feito. Bom, em relação às áreas que foram atingidas, e por pouco que não foi o bairro Niterói, né? Então, Sim, assim, a no gente detalhe lá. No detalhe, né? Então, é muito preocupante isso. A gente tem dialogado bastante dentro do governo e também com a sociedade. Então, a primeira questão para desenvolver as áreas afetadas é você dar segurança, você construir a segurança para que as pessoas se sintam seguras nesses locais, né? Então, a questão de tu reconstruir o sistema de proteção e tu, inclusive, ajustar onde a gente viu que precisa ajustar, porque ele não, né, que foi visto que ele precisava, por exemplo, tem o alteamento dos diques, né? Só como ele estava não adianta, tu teve que fazer esse ajuste. Então, primeiro, reconstruir o sistema,
né? Eu acho que isso é fundamental para que as pessoas se sintam seguras em manter-se nesse local, né? E depois disso também, a gente verificar dentro da legislação do plano o que a gente pode fazer de incentivos para isso. Existem vários instrumentos urbanísticos, né? Que a gente pode estar trabalhando. Nós fizemos a mesa temática, por exemplo, que a gente trabalhou o tema do sistema de proteção, onde pôde a Secretaria de Obras e Reconstrução e a Secretaria de Projetos apresentar como estava cada DIC, como está a questão do financiamento disso, que é um tema que nos preocupa também, que por mais que haja recursos, né, que foram repassados pelo governo federal, a distribuição desses recursos ainda não está totalmente resolvida, né? Então, assim, reconstruir o sistema de proteção primeiro, né? Segundo, a gente buscar junto com essas comunidades, bom, o que precisa de incentivos, de ajuste na legislação para que a gente consiga ajudá-los nesse sentido, né? Então, assim, a gente está na fase da mesa temática, mas depois disso a gente vai ir nas comunidades. Eu, inclusive, sugeri para a minha equipe que a gente começasse as reuniões comunitárias que a gente vai fazer à noite ou sábados. A gente vai definir, inclusive, com as lideranças de cada bairro, né? Qual dia que preferem e tudo mais. A gente ouvir deles também, né? A gente levar as questões, né, que foram acumuladas dentro do processo, levar informações, por exemplo, na Matias, a gente tem o plano local de ações climáticas que foi construído, né? Ali tem áreas que tem uma imensa... As zonas de calor, porque a questão da resiliência não é só a enchente, também tem a questão do calor, né? Então, assim, ali as principais zonas de calor estão ali na Matias. Né? Então, o que a gente vai fazer em relação a isso? Ouvi-los, construir junto, né? Ao mesmo tempo que tem as principais zonas de calor, mas a última mesa que a gente tratou do meio ambiente é um dos locais que está faltando arborização, áreas verdes, praças, né? Então, a gente poder construir com eles também quais são as expectativas nesse sentido, né? E tu, Gabriel, como é que está a mobilização comunitária para fazer exatamente isso, né? Discutir com o governo, né, que a Josiane representa, e vocês trazer a voz da população, né? Sim, primeiramente quero agradecer o convite, Marco, Rodrigo, por estar aqui no AldeiaCast, importante aí, mídia do nosso município, secretária Josiane também. A questão do plano diretor, para nós, é uma questão fundamental. Se pensar o urbanismo de Canoas, é pensar na cidade que nós temos e para refletir, conseguir colocar no papel a cidade que queremos. E depois das enchentes, a gente tem vários desafios aqui no município. A questão das obras, eu presido a comissão no município de obras, meio ambiente, serviços públicos, habitação, saneamento ambiental, resíduos sólidos. E uma das questões que a gente fez logo no primeiro ano de mandato foram as audiências públicas descentralizadas, onde a gente fez 9 audiências públicas descentralizadas nos bairros atingidos de Canoas, inclusive o bairro Centro também, com uma parcela ali, até a parte ali mais abaixo da Coronel Vicente, onde o pessoal chegava de barco, né? Então o bairro Centro também foi afetado, o bairro Niterói foi afetado também, a parte do João de Barro, né? Não chegou na parte mais superior do bairro Niterói, por causa da base aérea, né, de ter uma área de contenção ali, a área verde, e que a área drenável, permeável, né. Então, a questão do plano diretor, essa revisão, ela acontece de 10 em 10 anos, teve esse atraso por causa da questão de enchente, tudo mais. O último período político em Canoas foi muito conturbado nos últimos 4 anos, com mudança de prefeito aí, afastamentos e retornos e tudo mais, e que impossibilitaram a execução de várias coisas, várias políticas públicas no município. E a gente tem o desafio, portanto, é a questão, as obras. As obras, a gente vê primeiro a dificuldade na questão da captação de recursos. O município de Canoas, por exemplo, o orçado são ali mais de 300 milhões de reais para as obras, em torno de 340 milhões. O município ainda está faltando receber mais de 100 milhões, 110, 112 milhões de reais para as obras. E dos 210 milhões que já foram investidos nas obras de contenção aqui da cidade, pelo menos
menos 50%, 40%, 50% foi investimento próprio do município, porque o governo do estado não encaminhou esses recursos, que são 2 dinheiros, é importante deixar claro aqui, explicar para a população. São 2 fundos. O primeiro é o Firese, que é o fundo federal, que na época das enchentes teve a notícia, o Lula mandou 6 bilhões e meio para o Rio Grande do Sul. Esse recurso entrou para esse fundo, que é o Firese. Esse Firese é uma conta que foi aberta na Caixa, inclusive, e esse dinheiro agora não é mais 6,5 bi, mas não porque foi executado, e sim porque está rendendo. Então tem mais dinheiro, tem mais de 7 bilhões. Segundo dinheiro é o FUNRIGS, ao qual é o congelamento da dívida do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite não queria negociar e o Lula pegou, não, vamos congelar o pagamento da dívida e esse recurso vai ser utilizado para as obras de contenção, para a reconstrução. Deixa de pagar o governo, mas entra em obras e investimentos para contenção da... E esse recurso, se teve um travamento para se receber esse recurso, então esse recurso não chegou, por exemplo, as casas de bombas não receberam nada de recurso estadual. Tem obras, por exemplo, no município que foram tocadas aí com boa parte de recursos próprios. Então, esse é um desafio dos recursos. Segundo, que a gente tem nos bairros atingidos, a questão da infraestrutura e também o processo de favelização que acaba acontecendo depois de uma catástrofe ambiental. E a gente vê o caso de Santa Fé na Argentina, a gente vê o caso de Nova Orleans nos Estados Unidos e a gente vê a situação do Rio Grande do Sul com a perda populacional, o êxodo populacional que vem desde antes ali, 2017, 2018, que o estado do Rio Grande do Sul é um estado que anualmente perde população. Então, nascem pessoas, mas a maior parte da população deixa o estado. E isso daí são todos os desafios que têm que ser contemplados no plano diretor. Se pensar o município para que se consiga permanecer a população de Canoas e não o êxodo dessa população para cidades mais baratas, como por exemplo Sapucaia, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Nova Santa Rita, enfim, que acabam recebendo essa população. Claro, sim. Então tá. Deixa eu até também tem uma preocupação que a gente tem muito lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano também, é de não migrar todo mundo para o lado de cá, né? Sim, concentrar a população do lado alto e aí acabar... Então, assim, isso é uma questão que... Por quê? Porque a gente já tem uma infraestrutura constituída do ponto de vista de equipamentos públicos, né? De saúde, especialmente a mobilidade que a gente viu quando, naquele primeiro momento, né, pós-enchente, a gente viu o que foi concentrar todas as pessoas de um lado só, os problemas, né, que tiveram ali. Claro que as pessoas sabiam que aquilo era provisório, que a algum momento ia retomar, mas foi com uma concentração... Hoje mesmo, hoje pela manhã, a gente tem instrumentos de licenciamento que são muito importantes aqui na cidade, assim, que democratiza o processo, inclusive, e traz o corpo técnico dentro, né, para o processo. E um deles é a Comissão de Controle Urbanístico. Hoje de manhã a gente teve uma reunião, inclusive, dessa comissão, que tem técnicos das mais diversas secretarias que sentam à mesa, a gente abre os processos, estudo de viabilidade urbanística, estudo de impacto de vizinhança. Hoje mesmo a gente estava discutindo, né, sobre isso, assim, bom, a gente tá vindo empreendimentos para o outro lado da cidade, tá vindo, mas a gente tem que olhar em todos os seus aspectos. A gente tem capacidade hoje estrutural para receber desta forma. Como é que a gente se organiza enquanto cidade nesse sentido, né? Então, enquanto governo, a gente está trabalhando muito, assim, com os investidores, com as construtoras que chegam, assim, ó, vamos com calma, né? A gente precisa investir primeiramente, né, em áreas onde a gente está com a infraestrutura urbana adequada, né? Eu fiz um artigo um tempo atrás aí que falava da desocupação dos bairros ali que foram atingidos pela enchente. E primeiro eu quero esclarecer que o diálogo é de vocês, tá? Então tu pode interromper um ou outro a qualquer momento. Nós temos mais um âncora aqui para tentar organizar o papo. Essa preocupação da desocupação dos bairros, eu acho que ela é muito ligada ao plano diretor, porque é o seguinte, se o povo faz o êxodo que tu está falando, tanto para fora dos bairros e vindo para o leste aqui, ou para Niterói, digamos, as zonas onde são ocupáveis hoje, né? Sim, ocorre o processo de favelização. O próprio bairro que está sendo construído, são as 1.500 casas que estão sendo construídas, que vai surgir um bairro novo ali atrás da Petrobras, que vocês estão sabendo disso, né? Sim. Das chaminés que soltam os compostos Tudo isso é uma preocupação que a gente tem que ter com a população, entendeu? Aí que está o detalhe da gente ter um plano diretor bem feito e bem discutido, né?
Como é que está a pressa disso? Eu acho que é o seguinte, primeiro se pensar, tu falou que tem que ter de 10 em 10 anos e faz 11 anos que não é revisado, né? Uhum. Mas em compensação, para isso aí chegar ao fim e ter um plano diretor aprovado na Câmara e posto para a população, quanto tempo isso vai demorar e se tu acha que a coisa não está andando depressa demais, de querer o seguinte, da coisa daqui a pouco acontecer e não foi discutido devidamente, né? A gente, os nossos técnicos, a gente tem uma equipe, a gente tem um sistema de gestão, né, em relação à elaboração do plano, que eu acho que isso é importante. Uma das primeiras medidas que procurei trabalhar quando cheguei na secretaria é a gente retomar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Para mim é a base de tudo, né? Sempre fiz questão de todos os procedimentos urbanísticos, a gente discutir com o conselho e tudo mais, né? Então criamos. O segundo procedimento foi criar a comissão técnica com as entidades, que ao longo dos anos, já que eu já tive várias vezes, né, já vários anos seguidos em frente a essa secretaria, a gente reviu legislações e ajustou, ou até construiu também legislações, por exemplo, a legislação da calçada, o decreto da calçada foi uma construção dessa forma. O que a gente fez? A gente reúne as entidades técnicas, CAL, CREA, a SEACA, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né, entre outras entidades, para fazer o debate da legislação. Então, a gente constituiu esse grupo técnico, que reúne de 15 em 15 dias, né, para que a gente consiga trabalhar nessa perspectiva. E também tem o grupo técnico dos funcionários da prefeitura das mais diversas secretarias. A gente tem engenheiros, arquitetos inclusive, eu tenho alertado para eles que o plano diretor ele é multidisciplinar, tem que pegar o pessoal do ambiental, né, todas as áreas, né, a própria questão da gestão mesmo, né, que tenha esse grupo que reúne. Então, foi preparada na etapa preparatória, foi feita, então, toda a estratégia de como vai se dar essa revisão. E não se tirou da nossa cabeça. A gente pegou a regra do Ministério das Cidades, né? Existe um modelo, né, de boas práticas em relação à revisão do plano. Se pegou esse modelo e nós estamos na fase agora de diagnóstico. Então, essas mesas temáticas, elas servem, inclusive, para o governo, para os técnicos dos governos, dos técnicos da secretaria, se organizarem nas informações e a gente buscar um diagnóstico, né? E agora está se aprofundando e esse diagnóstico, então, termina as mesas temáticas, que vai ter ainda mais. A próxima vai ser desenvolvimento econômico e cidade do conhecimento. Depois nós vamos ter o debate da infraestrutura, onde a gente quer trazer, daí vai ser também, né, o tema Isso vai ser pegado. das telefônicas, da energia, da Corsã, também das concessionárias, enfim, né? E drenagem, essas questões. E depois, por último, e não menos importante, porque eu acho que é bem importante, a parte da gestão urbana, né? Que é como é que vai ser o conselho da forma como está hoje? É o suficiente? Vamos criar outro modelo? Como é que vai ser a gestão desse plano, né? E nessa perspectiva, inclusive, eu propus para o prefeito topou a ideia de a gente trazer os objetivos do desenvolvimento sustentável para dentro da nossa lei, que é tão importante, para ser como uma forma de a gente monitorar essa nova cidade que a gente quer construir, né? Então, assim, desculpa se eu estou falando demais, mas eu acho que é importante, sim. Então, tem as mesas temáticas, depois vai ter as 11 oficinas na comunidade. Depois, enquanto isso, a equipe está produzindo, depois a gente vai retornar nas comunidades, né? Sim. E nas mais diversas reuniões que a gente vai fazer. Então, assim, estamos fazendo de uma forma bem responsável esse processo, mas eu entendo, assim, que vai entrar no ano de 2027, né? Esse debate, mas vai ser como tem que ser, né? Sim. A gente tem que, como a gente, né, já levanta em várias vezes em reuniões que a gente vai, é um pacto de cidade que a gente tem que Isso é construir, uma né? pergunta que eu queria te fazer, até nós conversamos essa semana sobre isso, né? Não tem um projeto pronto, então, vocês não têm nada assim elaborado
porque tem uma diferença, nós estávamos conversando aqui até um pouco sobre isso antes. Diferença de a gente discutir com a comunidade para levantar essas situações todas e validar algo que já não tem, né? Eu tava me colocando naquele dia, a ideia é que esse plano seja discutido até nesse ano que vem, Sim. E aí depois ele Porque, na realidade, assim, se a gente olhar, quando a gente faz um diagnóstico, tem várias situações que deram certo, né? E outras que nem e tanto. outras que nem. Então, que não tanto. Por exemplo, eu até anotei aqui a questão da revitalização urbana. A gente tem no plano dois artigos que eu acho bem interessante para citar como exemplo, tá? Uma é que a gente tem que densificar ao entorno das estações do trem. Uhum. Vamos pensar aqui, visualizar, vereador, assim, estação a estação, como é que tá? Então, assim, a gente tem vacância imobiliária nas estações, sabe? Então, Uhum. porque assim, a gente está trabalhando a sustentabilidade, mas vamos dizer, o trem é um grande instrumento de mobilidade, né? Uhum. E Talvez que o principal aqui da região. da região metropolitana, e às vezes a gente faz empreendimento lá no fundão, sendo que a gente tem, né, tem esse entorno das estações que não está bem trabalhado, acho que do ponto de vista urbanístico, que é aquilo que a gente falou. Bom, quem sabe a gente trabalha também aonde tem a infraestrutura urbana montada, né? Sim. E a outra questão que está escrita há muito tempo e se fez várias tentativas, que é de melhorar o entorno da BR-116, Sim. né? Que está degradado e tudo mais, que a gente chama de Getúlio vacância Vargas, urbana. Guilherme Ou Michel aqui no tem essa centro característica. Dentro desse também. núcleo que tu está falando, BR-116 e trem, tá? Durante todo esse tempo aí, eu acho que vocês têm que discutir isso. Os governos, ou descaso público, sei lá, como é que eu vou definir isso, ele praticamente matou o centro, tá? De Canoas, estrangulou o centro. Existem um calçadão ali, aquela zona do centro que funciona mais em prol do passo municipal e dos serviços públicos que prestam e o desembarque e desembarque das pessoas, do ir e vir, né? Mas, em compensação, as duas pontas do centro da cidade estão mortas, tá? Há muitos anos. Isso não é de agora, foi antes de tu ter assumido lá em Sim, e uma 2008. delas tem estação Matias Velho, Exatamente. tem os terminais de ônibus. Um espaço físico morto que poderiam estar produzindo muito em prol de tu não fazer um empreendimento em cima de uma área verde, que está pronto ali. Agora, por Sim. exemplo, ali o antigo viaduto da Cautol foi vendido, vai ter um empreendimento aqui do lado, na Vitor Barreto, logo depois que Também. passa a prefeitura ali, onde era o antigo Real, perto da Araçá, foi comprado, vai ter moradias. Esse tipo de coisa está sendo pensado no plano diretor? Sim, inclusive, assim, é uma questão que a gente está trabalhando. Então, tem um elemento que eu acho bem importante, que nos últimos anos, agora há pouco tempo, que a gente conseguiu reviver o quadro técnico da prefeitura, né? Então, vocês que estão há mais tempo assim no dia a dia sabem que a gente tinha poucos quadros técnicos, mais diversas secretarias. E hoje eu posso dizer que a gente ousou trabalhar bastante no planejamento, porque antes era muito na operação, muita tentativa, muito sonho, mas a gente, né, não tinha mão de obra suficiente para fazer os estudos. E neste sentido, Marco, assim, tem vários instrumentos do plano que não foram regulamentados, né, que não foi aprofundado, porque tem legislação que precisa de estudo para como é que a gente vai fazer? Como é que faz, né? No detalhe mesmo, né? Fazer um estudo técnico. E agora a gente consegue ter isso. Para você ter uma ideia, junto com a revisão do plano, a gente está trabalhando com a revisão do Código de Obras, que também tem elementos no Código de Obras que é da década de 60, que já mudou, que o pessoal fica chateado. Poxa, a questão das novas tecnologias construtivas que não estão lá dentro, várias coisas, né? E a própria questão ambiental, eu vejo assim que a nossa lei, a gente está trabalhando muitas diretrizes, né? Assim, a gente está com as diretrizes, assim, a Secretaria de Projetos teve um papel bem importante, a nossa equipe, assim, a cidade dos sonhos mesmo, de trabalhar profundamente a resiliência, como é que vai ser a questão da cidade esponja, a questão da permeabilidade urbana, do arborismo, do plano de arborização vir para dentro do plano, se tornar estratégia, isso tudo. Mas isso, se a gente não regulamenta os instrumentos e tu não coloca no dia a dia,
fica no mundo dos sonhos. E eu particularmente, não gostaria que ficasse dessa forma. Então, a gente está trabalhando concomitante, né, com isso. E a gente definiu algumas coisas que eu acho que são bem interessantes. Por exemplo, na segunda semana agora de julho, a gente vai trazer aquela consultoria que está no Fórum das Entidades trabalhando o tema da resiliência urbana, né? Que é bem bacana, assim. Eles estão vindo para cá Uhum. e a gente vai. Eu pedi para as equipes técnicas fazendo uma imersão sobre, bom, nós temos essas ideias aqui em relação à questão, à temática da questão de metodologias construtivas, telhado verde, outras situações, né? Como é que a gente põe na prática? A permeabilidade, como é que vai ser? As calçadas que tenha esponja, como é que tu põe na lei? Como é que vai ser? No detalhe, entende? Para a gente poder ir transformando isso na realidade. Depois disso, sim, outro tema que foi muito importante, não sei se o vereador teve na mobilidade urbana, que foi a primeira mesa temática, entrou muito forte o tema da acessibilidade. Nós fizemos uma subcomissão junto com o conselho, né, municipal que trata desse tema e vamos botar o povo, Esse é o que ponto que eu queria trazer para a mesa, inclusive. a DEF, as demais entidades, a gente quer eles construindo junto. O que a gente quer de acessibilidade? E aí, assim, para concluir, né? O que a gente quer, e eu quero tentar trabalhar dentro dessa legislação, assim, de a gente estabelecer prazos. Tá? Então, assim, o poder público tem que se adequar até quando? A iniciativa privada até quando? Os demais moradores até quando? Tentar construir nessa perspectiva. Daí eu acho que saia do decole do papel, né? Isso. Eu queria colocar esse assunto da acessibilidade num outro ponto de vista, assim, que é uma coisa que também a gente precisa se atentar cada vez mais, e queria também saber um pouco do Gabriel sobre isso, que é a acessibilidade por conta da cidade estar envelhecendo, a população está envelhecendo, a gente usa mais os espaços públicos hoje, as pessoas que usam mais os espaços públicos são pessoas com mais idade, caminham na rua, fazem, e nem sempre a calçada é adequada para isso, a altura, o degrau, o ponto de onde atravessa, onde não atravessa, né? Não, a cidade não tem um olhar, não tem um pensamento para essas pessoas, né? E acho que se tu vai afastando do centro, onde algumas coisas acabam saindo como iniciativa de modo mais rápido, ou em bairros como ali no entorno do Parque Shopping, que também tem um incremento de PIB, né? Então as coisas acontecem porque isso vai afastando desses pontos da cidade. Nós vamos lá para o Goiás, nós vamos lá para o Matias, o Rio Branco, locais que foram tidos pela enchente, a gente enxerga menos essa acessibilidade, mesmo para pessoas que não têm alguma deficiência, né? Não é necessariamente alguém que anda de cadeira de rodas. Para pessoas de idade. Acho que a gente não consegue contemplar. O centro de Canoas é uma cidade, é um ponto onde os idosos moram, tá? Nós temos muitos idosos dentro. Minha mãe é uma delas. Esses tempos, vou dar um exemplo de como é que se pensa acessibilidade, para depois vocês terem uma ideia dentro de casa. E eu cheguei no apartamento da minha mãe, olhei o banheiro dela. Minha mãe está com 88 anos. Tinha uma banheira para ela, tinha que subir na banheira para tomar banho. Digo, não, mãe, teu banheiro não pode ser feito assim. Nós vamos destruir essa banheira aqui, fazer um lavabo para ti, bonitinho, com box, bonitinho, com as coisas para ela poder se segurar, esses apoios todos. Esse tipo de coisa não está tendo em Canoas. E não é de hoje, tá? Não é a culpa do governo, do Ayrton. Isso vem de muitos anos. Essa passarela que temos aqui É um tema mal resolvido, né, Marco? A antiga passarela da cabeça, as pessoas não conseguem passar, mesmo que tenha aquela motinho, sabe? Sim. Aquela coisa, eu sei porque eu conheço o Jairinho, que mora ali, é meu vizinho, e ele não consegue passar, ele tem que vir pela passarela aqui da Praça do Avião, ele morando ali na Santos Ferreira. Quer dizer, o cara faz toda a volta para poder chegar no ponto onde ele quer. O que tu acha disso, Gabriel? Isso daí é o retrato de uma cidade que não é pensada para as pessoas. Canoas, historicamente, não é pensada para as pessoas. E quero trazer esse resgate histórico a partir de um livro que tu mesmo editorou, Marco, Anatomia de uma Cidade, do Antônio Jesus Faio, que o primeiro prefeito de Canoas, é importante a gente resgatar, ele foi afastado por causa do interesse dele de fazer a expansão de Canoas para o lado leste ao invés do oeste. Então, o Edgar Braga Fontoura, ele queria, inclusive, que o Centro Cívico de Canoas, que é a prefeitura da cidade, a sede, o Paço Municipal, fosse ali na região do Marechal Rondon, na Santos Ferreira, por causa da orientação que, na época, os engenheiros hídricos já diziam, já apontavam que
a área do lado oeste de Canoas era uma área que, enfim, uma área drenável, área de plantação, alagadiça, de banhado por causa da plantação de arroz, tudo mais. Ele, a partir de 1 ano de mandato que ele teve, ele foi expulso da prefeitura de Canoas. Ele saiu da prefeitura porque teve um movimento da especulação imobiliária na época por parte dos empresários que queriam lotear o lado oeste da cidade e fazer a venda dos terrenos. Então, a partir daquele momento ali, ele sai da prefeitura de Canoas. Ele era indicado, inclusive, pela junta militar na época, do Estado Novo ali e tudo mais. E ele, quem entra a partir disso é o Aloysio Palmeira. E 41 tem a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, que atingiu Canoas. Inclusive, a água chegava até o centro daqui da cidade, ali na 15 de janeiro. Tem fotos nesse livro Não ali. tinha sistema de proteção ainda, né? Não Não tinha tinha sistema nada, de né? proteção, enfim, era toda essa situação. E Canoas, e ele diz depois numa entrevista, e tem um relato disso, inclusive, que existiam os inimigos da cidade, que era já a especulação imobiliária nessa disputa do território. Então, nessa questão dos loteamentos do lado oeste. Então, Canoas nunca foi pensada para sua própria população. Canoas foi construída como uma cidade de veraneio, onde se tinha as casas da classe mais alta, da elite social de Gravataí na época, e os trabalhadores que trabalhavam nessas residências, trabalhavam nas lavouras, tudo mais. E Mas essa aí até, população... desculpa, mas o vereador Ivo também fez uma contribuição, depois que a gente estava falando em leitura, ele editou aquele livro, né, da luta do povo ali da União dos Operários e da Santa Operária. Daí também teve o processo ali na Matias também grande de ocupação, né, Sim. que foi aonde os trabalhadores conseguiram também, né, fizeram aquela ocupação lá também. Isso, na década de 80 ali, essa ocupação, e que, enfim, a partir disso já tinha o loteamento do bairro Matias Velho, mas isso a gente tá falando da década de 30 ali, aliás, a década de 40, né, final 39, emancipação de Canoas, início 40. E aí a gente tem uma questão, uma coisa é a realidade, outra coisa é a fantasia. A secretária aqui falou sobre a questão de cidade esponja, a questão do que se planeja, o que se pensa e tudo mais, mas só que esse debate ele está muito afastado das pessoas aqui no município, porque não se tem uma participação popular aqui na cidade no que se diz respeito ao plano diretor, que se diz respeito a pensar Canoas. Outros conselhos do município existe uma participação popular bem maior. A gente vê o caso O que do tu acha que Conselho daria da para fazer Saúde. para aumentar a participação das pessoas? Acho que a questão, por exemplo, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele tem a participação civil, da sociedade civil. E a secretária falou aqui das entidades. Mas são entidades ligadas ao ramo imobiliário. Por exemplo, não se tem as associações de moradores dos bairros aqui de Canoas. Não se tem, por exemplo, a presença... Nós tinha a representação da UANCA, que agora a UANCA não existe mais. Mas ainda existem as associações, que são Luiz, Guajuviras, Niterói. Tá? Nós tínhamos uma participação popular. A gente Organizada, trabalhou junto né? em 2008, eu sou bem anterior a isso, quando tinha o Dil Gonçalves, o seu lá da Rio Branco, me esqueci o nome, o Chico da Rio Branco, Taylor Nunes, que era um jornalista que atuava muito dentro das associações de bairro. Eu não sinto mais essa força, Gabriel, infelizmente, ou pelo menos eu não estou próximo, tá? Existem associações, mas elas não estão organizadas em grupo. Mas antigamente as entidades eram fortes, hoje parece que elas estão menos agrupadas, entendeu? Mas esse processo eu acho que foi muito também no processo do orçamento participativo em Canoas que aconteceu, onde se elegiam os delegados do orçamento participativo, e isso se constituía, então, como uma organização paralela às associações de moradores. Então, os maiores relatos assim, que se tem em relação à participação popular nas associações de moradores é o enfraquecimento a partir dessa questão do orçamento participativo, que não se criou os mecanismos corretos na época para se fortalecer o orçamento participativo, mas ao mesmo tempo não enfraquecer as associações de moradores dos bairros. Mas a gente vê isso em várias cidades e também eu acho que a própria questão das redes sociais acaba, as pessoas têm mais dificuldade assim, de viver em comunidade, de discutir comunitariamente, E a gente né? tinha nos anos 80 também uma defasagem, o degrau era muito alto, né? O serviço público era muito precário. Daí tu tinha mais... Tu precisava, vamos ter que juntar a gente aqui se a gente não brigar. Pra se organizar. E hoje é tão um pouco mais fácil, né? A cidade tá muito mais assaltada, tem escola mais perto, o cara meio que desmobiliza assim, Porto também, Alegre né? tem um modelo que
é feito eleições por regiões para ser montado um conselho. Hoje mesmo Sim. nós estávamos discutindo isso. Acho que Talvez seja porque uma alternativa. efetivamente eu fiquei bem chateada, assim, quando, né, por exemplo, a gente tem a cadeira da UANCA, o pessoal não queremos indicar. Não, porque sabe, coloca, né? Quer dizer, como o pessoal não está organizado, e eu lembro que a UANCA teve, né, Marco, um papel importantíssimo Sim, para sim, várias claro. vitórias aqui na cidade, né? Mas existe várias associações, assim, não é como era antigamente, que antigamente era muito mais, né? A gente falando antigamente, parece até que a gente está idoso já, né? Mas quando o A vereador vereadora aqui coloca que é assim, ó, jovem, mas tinha uma luta social bem mais forte. Hoje não, mas igual temos, acho que até para valorizar, assim, a gente tem várias associações e pouco a pouco está vindo, né? pois é, O então Associações último sociais, mas da também, sociedade civil, isso. além de questão imobiliária, Sim, construtoras, sim, tem vindo nas reuniões, inclusive, mas que participam do o Conselho de pessoal. Desenvolvimento Não, Urbano? é que o Conselho do Desenvolvimento Urbano, ele é legislação, ele é tripartite, né? Sim. Então tem representante, tem os sindicatos metalúrgicos, tem vários, mas agora, né? Então, ele é tripartite, porque no modelo que tem hoje tripartite, é o ANCA, que seria a União da Associação de Moradores, e tem outros, enfim. Só que a gente está vendo como não, a ANCA, por exemplo, não existe mais, né? Então, quem sabe, vamos fazer um outro modelo, é né? isso que eu Mas penso. isso para essa revisão Mas agora ou agora, para a próxima? Acho que Porque assim, ó, o plano diretor tem um capítulo que fala da gestão urbana. Então, assim, nesse novo modelo de gestão urbana que a gente vai discutir isso. E acho que sim, a gente pode rever essa questão do conselho, De né? quem Eu de acho quem que vai participar deve, do inclusive, conselho. de como vai se dar. Por quê? Porque, inclusive, como tudo mudou em 10 anos, mudou também a mobilização social. Mas eu acho importante dizer assim que aos poucos o pessoal, olha, a gente já está chegando em quase 900 pessoas que já estão vindo nas reuniões, né? E estão vindo, e cada vez está vindo mais. Eu estou achando bem interessante. Por exemplo, o pessoal da Associação de Moradores de São Luís foram nas últimas reuniões, o pessoal lá do Mato Grande. Então, assim, tá vindo, né? O pessoal está se mobilizando. E agora, quando a gente for nos bairros, a gente já mapeou tudo, né? Nossa equipe, inclusive, eu criei um grupo interno ali de mobilização social para a gente ir mapeando com antecedência. Já estamos mapeando, inclusive pedi para a secretária Ana, o próprio pessoal, por exemplo, que está nos conselhos comunitários de saúde, trazer também para esse debate, porque também tem interface, ver quem vocês conhecem. Vamos chamar todo mundo, né? Que eu acho que não é por vontade, falta de vontade nossa que tenha. A gente quer que as pessoas participem, a gente Eu acho que é fundamental, é, inclusive, É né? fundamental. que é Mas aí a gente fundamental. esbarra nessa questão de, por exemplo, foi feita a eleição agora para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Isso daí foi no ano passado, se não me engano, né, Não, é que não secretária? tem eleição. Não, a disposição dos membros, Foi né? O criar decreto isso, para estabelecer, porque o conselho ali já estava estabelecido e tudo mais. Sim, em lei, Mas só que daí entra essa questão da participação popular, a participação civil, da maior participação, por exemplo, de setores imobiliários e construtores, em detrimento, por exemplo, e daí não é o demérito em relação às associações, elas estão cumprindo um propósito social no município, o Sim. CEACA, o CAL, o CREA, enfim, a Associ, mas ao mesmo tempo se vê que são entidades ligadas à questão imobiliária. E é importante no desenvolvimento urbano, e aí falo enquanto um urbanista em formação, estou finalizando meu mestrado lá na URGS, no Planejamento Urbano e Regional, é a necessidade da participação popular. Porque, por exemplo, Porto Alegre teve um desmonte muito grande da participação popular, por exemplo, na questão do conselho do CMDUA, onde 51%, apesar de tripartite, 51% do conselho é gerido pelo poder público, onde, por exemplo, não se tem a presença na revisão do plano diretor das universidades, e esse é um caso aqui de Canoas, por exemplo. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Canoas não tem a presença do La Salle, que é uma instituição histórica aqui na cidade. Ele é vice-presidente, vereador. Mas presença do PPG de Arquitetura? Mas o La Salle é vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano. O professor Reinaldo. Ele é vice-presidente. Mas da arquitetura ele não é, né?
Bom, daí é uma organização interna e que, inclusive, a gente está... E essa daí é uma questão importante porque, por exemplo, a URGS, ela se disponibiliza a participar desse processo dos planos diretores, como, por exemplo, está participando no Vale do Taquari, participando alguns municípios aqui da região também se disponibilizaram, e aqui Canoas não se tem essa participação. E como aí que essa não é a participação se daria, vereador? E não é a participação, por exemplo, dizer somente que está presente, mas é ter o corpo técnico ali, no sentido das universidades, por exemplo, da arquitetura. A gente tem professores aqui muito renomados em Canoas, que já fizeram, inclusive, livros sobre a história dos bairros da cidade. A URGS tem, por Mas exemplo, eles podem participar, tá É isso que eu queria aberto, saber. é isso Como que é a que se faz questão. essa participação? Por exemplo, assim, ó, Eles podem participar. Inclusive, assim, a URGS, por exemplo, a Letícia, que é uma das coordenadoras do plano, ela está fazendo doutorado na URGS na área do urbanismo. Ela ajudou a fazer o plano diretor do Taquari, foi painelista da URGS. Então, assim, existe uma interface super grande com as universidades. A gente tem várias, o pessoal faz reuniões, encontros. Esse dia o pessoal foi uma equipe do La Salle lá, tem ido todas as reuniões bem bacanas, fizeram um grande debate interno ali com os técnicos, trouxeram uma série de contribuições, assim, então, e porque inclusive está tendo, e a gente está incentivando isso, movimentos paralelos, né, que as pessoas venham. Então, assim, as universidades, a gente pediu para o pessoal das universidades para a gente chamar os cursos de arquitetura para o debate, né? A gente tem incentivado também, né? E o professor Reinaldo, ele é vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano. Achei bem importante ser uma universidade, enfim, né? Agora, por exemplo, no tema do Cidade do Conhecimento, porque assim, uma cidade que tem a quantidade de universidades que tem, a gente não trabalha esse tema. É bom, assim, o que a gente quer para o nosso povo em relação à formação? O plano de desenvolvimento econômico, por exemplo, que a gente está trazendo todos os planos setoriais para dentro do plano, que eu acho que é importante, né? Ele diz que é formação e retenção de talentos, tá? Mas a gente trata isso de alguma forma, porque acaba assim o município tratando do seu ensino infantil Fundamental, e né? fundamental, depois vai para o médio, tem alguma integração? Né? E depois do médio. E aí a gente tem os estudos federais também. Então, quem sabe a gente trabalha numa estratégia, porque que é isso assim, a gente tem trabalhado, as mesas temáticas, ela é um desenho de estratégia. E quando a gente fala em estratégia de desenvolvimento econômico e cidade do conhecimento, é a gente ter uma estratégia de essas universidades, junto com o poder público, sentar e pensar em uma cidade para que se torne efetivamente a cidade do conhecimento, incluindo as pessoas, incluindo o nosso povo dentro desse processo, retendo, sabe, talentos. A mesma questão, as cidades inteligentes, né? Que a última mesa temática é gestão urbana e cidade inteligente. Como é que isso tem temas? Essa cidade que a gente precisa construir não é só um governo municipal não é só uma prefeitura, não vai fazer sozinho. O que a gente tem até hoje, gente, não foi a prefeitura de Canoas que fez, né? Tem mão de obra desde do trabalhador mais humilde lá da periferia, das entidades, do empresário, né, do estudante, das universidades, de todos, né, do Estado, do governo federal. E o futuro também eu vejo nessa perspectiva, sabe? Então, a gente quer muito, assim, que estamos trabalhando, instigando para o pessoal. Por isso que quando o Marco aqui me fala do prazo, né? A gente também tem que, enquanto poder público, respeitar o prazo dessas instituições, né, vereador? Então, pode ser que talvez eles não consigam vir agora, mas a gente... prazo, eu estava pensando numa coisa que em ser apressada a coisa, que eu acho que não deve ser. Não vai. Mas na realidade, em questão do prazo, isso daí foi uma coisa muito criticada aqui na cidade de Canoas por parte da sociedade, que era em relação aos horários das mesas temáticas, dessas mesas temáticas de diagnóstico, porque elas estavam acontecendo nas terça-feira à tarde. Então, inclusive, eu fiz um requerimento na Câmara para trocar o horário, o governo derrubou, porque eu queria solicitar no requerimento que fosse alterados os horários para a partir das 18 horas, 18h30, para a população poder participar.
E hoje essas mesas de diagnóstico, que são fundamentais, porque são técnicos que explicam, a secretaria está lá presente, as secretarias como um todo, para trazer o diagnóstico, as explicações, e as pessoas podem entender como é que está a situação do município, para depois ir para a fase, né, de levantamento das demandas e, consequentemente, da realização do plano. E, por exemplo, a participação popular, hoje em dia no Brasil, com escala 6x1, com o sucateamento das relações de trabalho, a gente ter essas mesas de diagnóstico temáticas 2h30 da tarde, 2h, 2h30 da tarde, é muito difícil a participação. E aí foi trocado, teve uma reunião da comissão do plano diretor lá da Câmara, foi trocado o horário, a secretária se comprometeu a trocar, mas trocou para os vereadores participar e não para que a sociedade pudesse participar também, o que acaba sendo uma falha para conseguir trazer essas pessoas que a maioria não tem disponibilidade no horário da tarde. O horário da tarde é o horário mais comercial que se tem, né? Então, esse daí é um dos pontos. E da mesma forma, nessa questão de participação popular, é a importância de a gente ouvir as comunidades, e daí comunidades dos bairros, desde a periferia até ao centro. Desde o bairro mais pobre até o bairro mais rico, porque as pessoas sabem que são as demandas dos seus bairros, e no diagnóstico é fundamental essa parte, porque se traz as informações para depois as pessoas poderem trabalhar. E aí, só para finalizar, secretária, nessa questão, por exemplo, da realização das mesas temáticas, depois do levantamento das demandas, muitas vezes acontece por parte do corpo técnico. E não é uma crítica ao corpo técnico da prefeitura, inclusive porque muitos ali da Secretaria de Desenvolvimento Urbano são meus colegas lá do Propur, na URGS. Inclusive estavam em atividades que eu fui junto e tudo mais. A questão de que existe um discurso que acaba acontecendo, e, por exemplo, as explicações de diagnóstico, elas são as concretas e tudo mais. Chega para a população, a explicação ela acaba sendo muito mais mastigada. Então, nessa forma de tornar mais fácil a compreensão para as pessoas das informações, tem certas coisas que acabam se passando. E as pessoas, elas sabem quais são os problemas dos bairros, elas moram nos bairros. Então, por exemplo, a questão da população idosa. Canoas, do censo de 2010 para 2022, teve aumento de 63% da população idosa. População adulta de 30 anos até ali 50 anos, teve um aumento de 34%. E as crianças só diminuindo. E não é a questão da natalidade, claro, diminuiu, mas ao mesmo tempo se tem a perda populacional. A pirâmide de Canoas se inverteu já. Então, é importante se pensar essa cidade que seja para as mulheres, que tenham uma segurança na cidade, uma cidade para os idosos, para as crianças, uma cidade para os negros, por exemplo, que foram de forma qualitativa mais afetadas nas enchentes, porque moram nas zonas mais baixas da cidade, e isso daí se configura como racismo ambiental. Então, tem uma questão da população mais pobre e a questão identitária e representativa, os negros, serem mais afetados do que outras populações. Como é o caso das mulheres e as crianças nas enchentes também. Quero lembrar aqui só o nosso apoio da SIX para a realização desse episódio e da Prefeitura de Canoas. A qualificação do Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento ao Hospital Universitário. As primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebeu mais de 30 novos equipamentos e abriu mais 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o final de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Queria botar um ponto na mesa aqui também. Esses investimentos aí, governo federal, né? No federal, Pacto da Saúde, do Hospital Universitário lá, vai chegar a 58 milhões, se tudo der certo. O governo federal tem apoiado tanto com equipamentos quanto... Foi lançado 58 milhões agora, nessa última ida do prefeito, né? Mas anterior, com a vinda foi 100 e poucos milhões. Entre os equipamentos e o custeio vai dar 58. Temos que elogiar um bom relacionamento do município com o governo federal. Canoas atende a região, olha quantos municípios, né? Alguém e que, inclusive, nós estamos instigando também na estratégia de desenvolvimento, Rodrigo, a gente é um polo de saúde também, né? Sim. Uma coisa importante. Então, plano diretor é seria importante. Eu queria colocar uma questão assim que se está sendo levantado, isso já foi levantado nas reuniões temáticas, ciclo temático que está sendo feito.
que é a necessidade de que os bairros também tenham o seu centro de... Enfim, hoje ele estabelece... De bairros. O comércio se estabelece mais ou menos assim, de forma autônoma. Mas em serviços públicos, por exemplo, a gente evitar que o cara lá da Guajuviras, por exemplo, né, tem que sair de lá da Guajuviras para vir aqui no centro tirar a identidade, por exemplo. Ou, enfim, qualquer outra coisa, né? Serviços públicos da prefeitura também, o carnê do IPTU, o alvará de localização do pequeno comércio, enfim. Tá se pensando uma ideia de a gente melhorar a mobilidade, aproximando o serviço das pessoas, onde elas moram efetivamente. Com certeza. Primeiro de tudo é o seguinte, a gente não precisa ficar ansiosos, né? A gente vai ter todas as etapas, inclusive de ir na base das comunidades fazer o debate. E lá nós também vamos levar o diagnóstico. Né? Então, isso é um elemento importante, porque às vezes as temáticas elas estão servindo também para a gente se organizar enquanto governo, né? Se organizar intersetorialmente e tudo mais, e buscar os dados, que inclusive a gente está trabalhando para ter. Não sei se vocês lembram que antigamente a gente tinha o estado da cidade, aquela publicação, né? Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer, que eu acho que é importante. Então a gente está se organizando. Eu fiz duas daquelas. Sim. Então, isso é uma questão. Segundo, está participando bastante pessoas. Várias entidades, vários estudantes, professores, está participando, o pessoal das associações também, não é à toa que a gente reuniu mais de 1.000 pessoas, né, até agora. Mas, assim, estamos na primeira etapa. A gente tem a segunda ainda, que vai ser, inclusive, muito mais intensa, porque a gente está preparado, né? Vai ter várias reuniões, tem 11 reuniões, mas vai ter... a minha equipe estava me comentando, a gente vai fazer reunião segunda, se eu não me engano, mais 2 preparatórias antes com as lideranças das regiões, enfim, vai ser, então, é um processo bem intenso e necessário, né? Então, isso é um elemento. Desculpa, Rodrigo, qual é a pergunta que tu fez? Da questão do bairro. Sim. Inclusive, quando a gente analisa, agora no desenvolvimento econômico vai aparecer também, mas teve um dado, acho que na questão do uso do solo, que a gente juntou, por exemplo, os dados do IBGE, a gente já tem hoje, bem estabelecido, em vários núcleos na cidade, né? E é isso que a gente tem que incentivar, né? A questão da caminhabilidade, que os técnicos falam, né? De 15 em 15, né? De poder caminhar, de estar perto, claro. Por mais que a gente tenha, e inclusive esse tema, que é a tarifa zero, né? Esse tema é um tema que eu acho, assim, é super importante para a cidade, porque democratiza o acesso ao transporte, o acesso à cidade, porque eu já desenvolvi projetos sociais, eu sempre gostei muito quando eu estava com habitação também, né, no meu guarda-chuva, a gente fazia projeto social. E eu fiquei impactada que o ano retrasado, 2 anos atrás, a gente fez sempre que a gente estava desenvolvendo aquele trabalho Nenhuma Casa Sem Banheiro, a gente fazia Tivemos uns embates bem bons, né? Eu acompanhei lá. A gente fazia um trabalho, mas bons embates, né, Mário? A gente fazia um trabalho social e aí a gente levou o povo lá da Guajuviras para passar um período no Capão. Gente, impressionante. As mães, as crianças, elas não conheciam o Capão. Elas não conheciam mulheres que de 30, 40 anos não conheciam o Minizow. Então, as pessoas elas não têm acesso, porque assim, como é que tu vai, né? Uma família hoje da periferia, né? Como é que tu vai pagar, né? R$8 de passagem, 8, né? Por pessoa, porque aí de volta vai dar R$10 mais ou menos por pessoa. Então, assim, tu acaba tendo que fazer escolhas. Então, o fato de tu ter essa tarifa, eu acho que é livre, né? Eu acho que é bem importante, né? E está sendo feito, inclusive, o planejamento, e dentro do plano também vai isso, né, Marco? Porque, assim, a gente tem que trabalhar. O transporte coletivo é uma das estratégias, enfim. Então, por mais que tenha isso, é importante que cada região da cidade tenha a sua estrutura, né, o seu centro de bairro. E aonde tem, a gente pensar a estratégia de fortalecer, né, de a gente fazer, bom, o que a gente vai levar de equipamentos complementares, o que a gente vai induzir de desenvolvimento, o que a gente vai botar de infraestrutura. E eu tenho uma visão, inclusive, da gente induzir o desenvolvimento. Assim, a gente olhar onde tem vazios e chegar, olha, vamos lá, vamos apresentar para os empreendedores, apresentar, né, por exemplo, sobre a questão da vacância imobiliária que tem aqui no centro, que o Marcos comentou, né?
todos os empreendedores, porque a gente o tempo inteiro vem empreendedor, todos a gente diz, gente, deem uma olhada no centro da cidade, vamos construir, né? Então, aqui são temas, e assim, a gente conseguiu, por exemplo, finalmente resolver aquela questão do esqueletão aqui no centro, Sim. né? Várias situações, assim, vai ter outros A faixa de empreendimentos. graça da Cautol, né? Eu acho que a gente tem também um tema que a nossa equipe está trabalhando, a questão da fachada ativa também, porque uma das coisas que destrói um bairro, e o pessoal ama aqui, né, os construtores, a gente tem dado uma freada boa, é meter muro com muro e com muro e com muro. Isso é para matar, né? Qualquer região da cidade, porque tu não se sente nem seguro para tu caminhar. Né? Então, assim, como vai ser tão fachada É que nem na Santos ativa? Ferreira lá, por exemplo, aqueles condomínios agora estão desmatando lá ao lado do Hospital Nossa Senhora das Graças. E lá, se for a mesma tendência do condomínio ao lado, aquele paredão de muro, que parece muito mais Estados Unidos com México, aquilo dali, isso do tá- que Mas Canoa sabe que eu acho City, né? até que tem locais dos Estados Unidos, quando a gente olha, pelo menos nos filmes, assim, parece melhor, né? Tá arborizado, É, o bem que eles aberto. gostam de mostrar, né? Outra coisa é a realidade. Que é o caso, por exemplo, e daí colocar nessa situação da cidade. A Prefeitura de Canoas está falhando muito atualmente, a atual gestão, no que tange a questão do planejamento da cidade no geral. Por exemplo, a UPA da Rio Branco está fechada. O pessoal da Rio Branco está tendo que sair de lá para ir na Niterói para ter acesso ao serviço de saúde. Então, isso é um prejuízo muito grande porque gerou uma sobrecarga nas UBSs aí da região. E isso daí é problema de saúde que a Prefeitura de Canoas não pensou a realizar o fechamento para a realização das obras, como tinha sido o caso ali da Niterói antes, por exemplo. E aí a gente vai falar da questão dessa indução, desenvolvimento, dos comércios e tudo mais, é a necessidade de se ter estruturas públicas, saneamento, que, por exemplo, a Corsã continua com 60% do saneamento no município, segundo dados, e isso foi a mesma coisa da época que foi apresentada a PPP na Câmara. Então, a Corsã diz que está avançando, mas os dados estão demonstrando que as coisas estão semelhantes. A gente vê, por exemplo, a infraestrutura das tubulações, saneamento, Boca de Lobo, necessidade de refazer muita coisa, especial do lado oeste. E são coisas que, por exemplo, como é que vai se pensar na cidade inteligente, uma cidade smart city e tudo mais, se, por exemplo, a gente não está com as câmeras aqui do centro funcionando, na Guarda Municipal não está com as câmeras funcionando, a gente não tem, por exemplo, das tubulações, um calendário das secretarias, e a gente já solicitou isso pela comissão, de realização da troca dessas tubulações, hidrojato, tudo mais, que está deficitário no município, assim como a questão, e daí foi falado aqui, questão da cidade esponja, necessidade das áreas drenáveis. É uma piada, Canoas, na questão da preservação ambiental. Hoje em dia, que se tem de preservação ambiental, basicamente, é a base aérea e a Fazenda Guajuviras. Porque a última grande área verde da região central de Canoas foi desmatada, que é a APP da Farroupilha, para a instalação de condomínio de luxo, ecossistema urbano, Garden, inclusive o nome. A gente teve ali a questão da van, e tem um prédio, inclusive, que está embargada a obra ali na frente, na Farroupilha, que é ao lado do... Não está embargado, eles paralisaram parada, a né? obra. Por quê? É importante, os moradores ali do condomínio ao lado conseguem ver e tiram imagens e perguntam por que aquilo dali tá cheio de água. Mas é claro que tá cheio de água. Existiam 7 nascentes que foram drenadas lá naquela região. Só finalizar. Eu acho Tinham que 7 nascentes que foram canalizadas lá naquela região e que, por exemplo, para onde essa água vai escoar? Essa água vai escoar para aquela região. A gente não achou essas nascentes todas lá. Não, vamos lá. Mas olha existem só. estudos sobre isso daí, inclusive um mapa publicado pela Prefeitura de Canoas, assim, com a demonstração dessas nascentes e que foram drenadas. Por que aquela água junta ali? Qual que é a explicação técnica para aquilo? Não existia nascentes? Porque, por exemplo, que eles fizeram, colocaram drenagem ali hoje. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Tá? Eu acho que é o seguinte, o desenvolvimento aconteceu. Tá? A gente não tem como evitar. Não, mas isso. é importante reconhecer. A gente precisa falar sobre isso. O seguinte, essa questão da água, a gente tem aqui na Fioravante Milanesa, aqui, logo que tu passa o viaduto ali, depois do viaduto, tem um terreno que é de uma igreja ali. A água ali também tá cheia. Se tu olhar de cima, que a gente não vê isso, tá? Tem um muro, como ela disse ali, que esconde as coisas. Ali também enche d'água. Volta e meia eles estão drenando.
Ali não tinha nascente Mas a nenhuma. própria água da Sim, chuva. mas ali é uma questão de Mas, gente, alagamento, eu gostaria né? de- Diferente, por eu exemplo, de uma gostaria de área de levantar- escoamento, né? Eu gostaria de levantar uma questão. Nós estamos falando de uma cidade que teve... Quantos terços da cidade de Canoas foi destruída com as enchentes? Mais É? de 50%. Então, assim... 2 terços, 180 mil que está em pessoas. reconstrução e que o próprio vereador aqui afirma, né, que a prefeitura está botando mais recursos e que, inclusive, eu já comentei isso dentro do governo, mais do que devia. Porque se tem recurso, pela primeira vez tem recurso, né, nas contas do Estado, tem que cobrar e a gente tem que dar um jeito de conseguir, né? Sim, cobrar o repasse. Cobrar o repasse, porque... não que o prefeito não tente, a gente sabe que está tentando e os próprios vereadores, né, fazem Sim, também porque Porque movimentação. são obras muito grandes que Sim, o prefeito não tem né? controle de Como na bancar frente do sozinho. Piratini, Então, cobrar os assim, recursos. para ter uma Prefeito, ideia, Governador nem aí também. E não 50 recebeu. milhões precisa para fazer o hidrojatamento de toda a rede. A gente pediu para o Estado, veio 3. Entende? Então, assim, são debates que a gente tem que seguir fazendo e cobrando, e também o prefeito fazendo a sua articulação institucional que está fazendo e que tem conseguido vários recursos, mas que ainda não está tudo desbloqueado. Então, assim, está em reconstrução. A UPA da Rio Branco está em Eu entendo a reconstrução. causa do vereador, sabe? É, Só que então- seguinte, uma coisa que tu não pode tirar do plano diretor é o direito de sonhar com uma coisa. é aí que eu ia comentar, Mas quem Marco. sonhar? Assim, ó, Não, 10 todos. anos. Todos. Eu Mas aí é a estou- questão, nós- daí tem nós pessoas que estamos- inclusive têm O Gosto de Vírus tem que sonhar posicionamentos Nós estamos... contrários à expansão nas áreas verdes. Como, Mas por aí exemplo, vai nas na reuniões e diga. Então, sabe o que eu queria levantar, assim, algumas questões nesse sentido, tá? Nós estamos planejando uma cidade para os próximos 10 anos. Eu não posso ficar olhando só pelo que aconteceu, pelo que a rede que não está limpa, pela UPA da Rio Branco que não está arrumada ainda. Isso vai se resolver, isso está se resolvendo, isso está, sabe, aos poucos está acontecendo efetivamente. A gente tem que olhar o futuro e eu tenho que sonhar assim com a cidade inteligente. Porque se a gente não trabalhar nesse sentido, e a cidade inteligente com a comunidade, com aquele tema que eu estava falando da estratégia das universidades que tem aqui, mais Instituto Federal, como é que a gente articula a cidade do conhecimento junto, que as pessoas, os canoenses, crescer junto com essa cidade. Então, assim, a gente tem que buscar tecnologia em todos os sentidos. A gente tem que buscar, eu vou ficar atrás, não, a gente tem que olhar para frente. E todos os países, as cidades estão trabalhando nesse sentido. E daí todos os processos que está se plantando, a gente já fazer com esse olhar. Por exemplo, estacionamento rotativo aqui no centro. O projeto que a Secretaria de Transporte e Mobilidade montou vai nesse rumo já de inteligente. Os semáforos. Várias situações. Mas quer dizer, então, né? que se vai num processo inteligente, houve um processo de desinteligência durante esse período todo que ele ficou desativado. Na realidade, eu estou dizendo assim, que tem novas tecnologias, sabe, o Marco, e que a gente tem que ir trabalhando nessa perspectiva e tem que ir vindo, e tem que ir modernizando a cidade. E fazendo com responsabilidade, inclusive ambiental. Então, assim, ó, eu acho que esses dias até, numa audiência da Câmara, eu comentei ali para os vereadores o seguinte: gente, nós temos um sistema de licenciamento ambiental. Nós temos técnicos do quadro que são qualificadíssimos e têm responsabilidade, inclusive eles têm responsabilidade técnica pelo que eles fazem. Eu, Josiane, eu não assino um licenciamento, eu não assino um habite-se, eu não assino um alvará. Eu faço questão. Aí o vereador vai dizer, mas tu faz... Sim, eu sou presidente da comissão da CCU, eu dou a viabilidade urbanística, que isso é outra coisa, que depois da viabilidade urbanística tem um monte de coisa, mas o licenciamento, as coisas... Então, assim, gente, o que tinha, e eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho orgulho do que teve na região do entorno do Parque Shopping, porque, inclusive, eu tive a oportunidade, há anos atrás, de sonhar implantar o sonho, porque não é por acaso que o Capão do Corvo duplicou o tamanho. Então, onde duplicou o tamanho do Capão Ele do Corvo? ampliou o tamanho, não, Que região o que Capão do aumentou? Corvo, não, o Capão do Corvo, ele não ia Ele até a diminuiu. Farroupilha. O Capão do Corvo, vereador, ele não ia até a Farroupilha. Ele não tinha aqueles instrumentos. Ele mas não assim, ia até a Farroupilha e ele era privado. Nós fizemos o encaminhamento que ele se tornou público.
O Capão do Corvo é público, ele era privado antes. E aquilo que tem ali, por exemplo, aquele lago, é uma bacia de reservação de água, é esponja. Contenção. O reservação de água pensado como esponja. Ali, o parque natural, aquilo que tem ali, o que está preservado ali é onde tem os bens ambientais. Sim. Todas as regiões de cidade aonde tem os bens ambientais, os técnicos do meio ambiente não licenciam onde tem os bens ambientais. Não é uma decisão de CC A ou B, de prefeito A ou B, aonde tem bens ambientais não licencia. Aquele Parque dos Lagostins que tem ali, ele não é uma preservação ambiental? É uma preservação ambiental. Conquistada por meio da denúncia que a gente fez, por quê? inclusive, Foi colocar conquistada isso. por meio da Foi denúncia. sim, inclusive o Jairo Jorge disse para mim que a nossa bastante, mobilização garantiu aquele parque. Mas mesmo assim, o porque senão não teria aquele parque ali. Teria aquele parque. Estava desde o Eu acho que assim, ó, eu acho que é o inicial. seguinte, eu acho que o vereador está no papel dele, tá? Isso. Muito importante ele colocar essas coisas, porque assim, ó, uma câmera calada concorda com tudo, e não é assim que deve ser. Mas também Entendeu? afirmar que a gente está destruindo nascentes, não. Não, mas isso aí é uma questão Mas de isso é uma pergunta que realmente não, a gente foi para o Ministério Público, tudo mais, é um Então, debate que é assim, importante por acontecer. exemplo, Eu não sou dono da verdade, nem a senhora secretária. Assim, Então, é um mas debate de ideias que a gente está Eu fazendo. estou fazendo um debate de ideias, eu estou dizendo o seguinte, aquela região ali foi feito com muito rigor técnico, inclusive encaminhamento do Ministério Público, que eu, inclusive, a gente teve várias reuniões, foi feito estudos técnicos. Aquela água que tem naquele local lá não é de nascente, aquela água lá é da chuva, que tem um buraco ali, E por que entendeu? que agora eu tenho uma Entendeu? questão Então tem também que uma eu quero série de trazer. questões que, Moinhos de então assim, vento. né, que os técnicos da prefeitura construíram juntos ali aquele processo. Sabe? Então, seria muita irresponsabilidade, inclusive, nós afirmar que esses técnicos estão dando canetaço para destruir nascente. Sim, para liberar uma área que não poderia. Não, em relação eu não aos posso, técnicos- não é nem por mim, eu estou falando até por respeito a eles, Entendi. entendeu? É nesse sentido. Mas quero colocar também a importância da gente escutar a comunidade. Porque no Moinhos de Vento, por exemplo, todo mundo pensa que alagamento é problema de bairro periférico. Depois que se fizeram aquela obra na APP da Farroupilha, eu recebi vários relatos de moradores do Moinhos de Vento, por exemplo, que a água, quando chove, está tendo alagamento na frente da casa deles. Então, porque a água antes escoava naquela área de contenção total. E agora essa água, ela escoa ali para a região onde é urbanizada. E isso daí é prejuízo para as pessoas, com água na frente da sua casa, tudo mais. Isso não pode E- ter sido erro da loteadora, que não fez certo. Provavelmente, E a falta viu? de Ou pode fiscalização- estar entupido a Exatamente, rede, sabe por quê, Marco? Porque ali a área é mais alta, inclusive, não teria como escoar para ali, porque era mais alta. Eu só estou colocando isso. Claro, né? é mais Claro, alta. que eu saiba. É, eu não eu nem também sabia do Mas alagamento. ela é mais alta. Mas até Ainda dizer, agora. porque eu acho que essa questão, a gente não é, tu estava dizendo agora, não somos dono da verdade, a gente precisa construir as coisas com várias pessoas Mas e a vários ideia é exatamente conhecimentos, essa aqui, inclusive. tá? A gente discutir Porque- uma coisa para melhorar. Com certeza, porque, por exemplo, Vocês chamaram nós dois, vocês não achavam que a gente ia conversar aqui. Ah, sim, né? sim. A gente achava- um diálogo. O meu estilo é assim. Daí tem gente que acha que é sobrar. Não, meu jeito de falar, sou italiana. Já melhorou muito. Viu? Então, a gente convidou vocês sabendo que a gente ia ter um debate sobre isso, mas que ser respeitoso na medida que a gente estava avançando Eu sou sobre daquelas famílias italianas de falar, alto, vamos lá, vereador. A minha também é assim. A minha também é assim. Mas é a Essa jeito de mistura ser, lá em viu? casa. É. Mas é a gente, enfim, é importante esse diálogo e colocar, porque quando a gente faz esses apontamentos e esses levantamentos, a gente vai se lembrar, e o Marco com certeza deve se lembrar dessa associação, que era a Ascapan aqui de Claro, Canoas. Ascapan. Então, o movimento que a Ascapan fazia na cidade e a oposição que se gerou também no setor público do município contra as fiscalizações que a Ascapan fazia na cidade. Porque não é interessante, por exemplo, de que nos debates sobre a especulação imobiliária, que tem uma força tremenda na cidade de Canoas, a gente vê pela participação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, de que tem esse interesse maior pelas áreas verdes em detrimento, por exemplo, da expansão por moradia. E aí a gente vai falar de expansão por moradia. As moradias que estão construindo, maior parte delas não são moradias de interesse social. Então, por exemplo, esses prédios estão construindo
no centro de Canoas, em outras regiões da cidade, que são de alto poder do capital imobiliário, são apartamentos, por exemplo, de Airbnb, de 1 quarto, são apartamentos ali, ou de alto padrão, que são adquiridos por meio de investimentos para valorização. E isso daí é um prejuízo, por quê? Porque a gente tem ao passo que na região central está se construindo apartamentos de alto padrão, a gente tem a população pobre atingida pelas enchentes, trocando suas residências lá do oeste, sendo vulneráveis às mudanças climáticas, enchentes e alagamentos, e indo residir, por exemplo, atrás da refinaria Alberto Pasqualini. Ali a região, atrás das chaminés, que é a Nova Harmonia, o bairro que inclusive vão ter que construir nova infraestrutura, vai ser um gasto, investimento tremendo para o município fazer isso. Para eles, né? Vai Porque é o ser loteador atrás- que faz a infraestrutura. Vai né? ser atrás da refinaria Alberto Pasqualini. Então, por exemplo, eu não moraria atrás da refinaria Alberto Pasqualini. E Mas pode quem ser não tem onde maneira. morar? Mas aí é o ponto. Tu vai condenar os pobres à condição de Não é, vulnerabilidade? mas foi o lugar que se achou, Gabi. Mas, gente, Não, mas aí é a deixa- questão. Poderia-se pensar mas, outras vereador, áreas. olha só, Só a gente complementar essa pode, questão. mas eu queria passar Nas áreas, por informações exemplo, pra da ti. BR, nas áreas, por exemplo, da BR, que vai ser feita a revitalização de outras áreas de vazios urbanos, poderia pensar, por exemplo, o interesse do município em adquirir essas áreas, em fazer desapropriações e conseguir ali, por exemplo, estabelecer moradias em áreas que tenham segurança socioambiental como um todo. Porque a gente tem na refinaria Alberto Pasqualini um grande problema ambiental, que é o resíduo que se gera do benzeno, que é um cancerígeno, que, por exemplo, Esteio e Canoas são as cidades mais afetadas com isso. Se for olhar os moradores do bairro São José, por exemplo, as pessoas nos telhados da casa têm fuligem, e essa fuligem é a poluição. Em Esteio, por exemplo, é a mesma questão, novo Esteio lá, Isso por causa da refinaria. da Refap? A refinaria tem o flare que queima combustível, a queima ali dos resíduos e tudo mais. Isso gera um composto químico que gera câncer e gera problemas. Por isso que, por exemplo, quem trabalha em refinaria, quem trabalha em indústria petroquímica, tem uma longevidade, uma estimativa de vida Mas menor do que a informação os que tem, claro, trabalhadores. você pode estar. Não sei a informação mais clara. Mas é diferente ali. Aquela fumaça que sai lá, na verdade, é vapor. Isso é o que a gente tem de informação. E essa Então, fuligem que tu fala, ela não quem é trabalha toda hora, dentro né? da- Ela tem uma e época, tem, né? e tem estação Sim, de depende da monitoramento qualidade do do ar. petróleo. Que eu Essa não que é a sei se questão. tem uma coisa estação tão- de monitoramento do ar, mas isso deixa eu eu duvido, comentar tem uma isso. coisa. Assim, ó, Só para esclarecer essa questão vereador, da diferença do gás, mas- dependendo do petróleo que se é extraído, tem um petróleo que tem mais enxofre, tem um petróleo com que tem mais composição outros diferente, compostos química, químicos, né? que depende de onde é extraído. Esse composto químico, quando ele é queimado ali para produção do combustível, no refino, ele solta esses compostos. Então, por exemplo, o cheiro, dependendo de onde vem, se tem mais enxofre, ele tem um cheiro mais forte. Sim. E isso daí causa, por exemplo, esses incômodos para a população, a fuligem e o benzeno, no caso, ele é presente em qualquer tipo de petróleo que é refinado. Então, é uma questão que, por exemplo, os sindicatos petroquímicos aqui da região metropolitana estão numa luta bem grande. Aqui em Canoas, nós somos a primeira cidade a fazer uma comissão especial de acompanhamento da exposição da população ao benzeno, que é para acompanhar essa situação, porque o benzeno, ele é do poço ao posto. Então, os postos de gasolina também têm esse composto químico que causam, por exemplo, se for olhar quem abastece, né, os frentistas, eles têm a mão mais ressecada por causa da exposição a esse gás, que a gente sente o cheiro quando a gente vai em posto de gasolina, até cheiroso, inclusive, mas aquilo ali é benzeno, é Mas eu cancerígeno. queria só levantar algumas questões, vereador. Eu acho que é importante a gente ter alguns dados reais, né? Um dos elementos, assim, você levantou a tipologia de moradia. Pois, ao contrário, a imensa maioria das moradias que nós estamos licenciando são faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. É tenda, é MRV, é empreendimentos que inclusive, Canoas teve uma quantidade enorme. Só para de esclarecer, compra a faixa investida. 2 é aquela. A faixa 1 é o que. É o social. É o social. E a faixa 2 é aquela que o cara financia, mas que tem uma renda mais baixa. E que, inclusive, né, o governo federal, ele dá um incentivo de até 40 mil e o governo do estado dá um incentivo de 20. Então até 60. Então, assim, inclusive, e que a pessoa pode comprar e tem uma prestação mais baixa. Porque Minha Sim. Casa Minha Vida, em todos, tanto a faixa 1 quanto a 2, é uma maravilha, né, para
os brasileiros e brasileiras, né? E aqui em Canoas está vindo muito esse tipo de empreendimento. Da faixa 2, Que é a faixa 2, e é a grande maioria. E aí, inclusive, esses dias, para a questão do diagnóstico do plano, a gente está pedindo, né, para a Caixa nos passar quem está vindo morar, né? E está vindo assim, inclusive do Compra Assistida, veio gente de Eldorado, de Porto Alegre, está vindo bastante gente morar aqui. Então, de várias cidades aqui da região. Então, assim, a grande maioria desses empreendimentos é da faixa 2. E é uma questão, assim, que é interessante, assim, né? Então, a gente está... Vamos ir dialogando sobre isso, assim, de a gente mostrar Uma coisa dados, interessante né? disso tudo é o seguinte, eu trabalhei com a Josiane durante muitos anos, tá? Eu fazia parte do governo Jair Jorge, lá que ele iniciou lá, a gente ficou, acho que, 7 anos trabalhando junto. Sim. Foi a época que mais se construiu em Canoas, tá? Sim, era o governo do PT, inclusive, Exatamente. na cidade Eu de elogiar, Canoas. inclusive, o partido de que seguinte, e esse governo de hoje, e isso aí não é apoio nem defender, se constrói tanto quanto naquela época. A Josiane foi uma pessoa que fez muita gente habitar. Na época, a gente entregou 25 mil moradias, entre faixa 1 e 2, 8 mil 2, e o restante foi... Desculpa, 8 mil faixa 1 e o restante foi 2. Agora, nós já estamos em 21 mil moradias. Já está em 21 mil. Durante esse 2008, 2020... 21 mil moradias da compra assistida? Não, geral. Aí entra tudo, né? A compra assistida, esse faixa 1, que é faixa 2, e a faixa 2, que inclusive a maioria é empreendimento privado, inclusive, né? Sim, é privado. O cara se licencia. Subsídio Isso, da Caixa. E acaba atendendo essa faixa que pode pagar uma prestação. A gente entra no Mato Grande hoje, se apavora com o número. Sim, e aí entra o ponto da falta de infraestrutura lá que as pessoas reclamam, por exemplo, que a gente está levantando o seguinte, tá? A falta de drenagem ali, porque muitos prédios, e como é que fica o saneamento daquela região? Sim, mas aí é o seguinte, para tu licenciar empreendimento, tu tem que ter a carta de viabilidade de todas as concessionárias. Sim, e tu tem que aprovar um projeto de drenagem, né, dentro da secretaria. Isso é uma coisa que é importante dizer, né? Quem faz isso é quem está construindo, tá? Isso, a infraestrutura por isso que pode ter uma falha ali, olha, tu vê um bairro nobre, tu está falando, né, que é o Moinhos de Vento. Ali. Então, assim, os projetos são... Nossa, e que inclusive os consultores reclamam muito que a gente, né, porque a gente é muito exigente, assim, os projetos, porque a gente é aprovado, terraplanagem, todos os projetos complementares, enfim. Então, assim, os investimentos estão acontecendo, né? A gente tem trabalhado muito para qualificar, inclusive, e quando você fala essa questão da centralidade também de ter o comércio, o serviço nesse entorno, né? Com a nova matriz tributária, as questões que vão valer muito, o que vai valer muito para a questão da distribuição dos recursos é a questão da população e consumo. Então, assim, é muito importante e a gente está incentivando bastante, assim, que em torno onde está tendo esse crescimento, a gente tem as áreas comerciais e o plano vai ter esse papel importantíssimo também de induzir nesse sentido, que tem áreas comerciais, que tem áreas de serviço, que tem escolas, que tenha toda né? essa infraestrutura necessária, né? Niterói cresceu sem praça, né? Só tem a Praça Dona Mocinha. A Matias, por exemplo, não tem parque. Inclusive as praças o empreendedor tem que trazer pronta, né? Sim. E sobre a Matias até foi importante o vereador citar aqui que na último encontro agora a gente falou bastante disso, assim. Inclusive, teve um desencontro que eu levantei assim, bom, o pessoal, né, dizendo, a ocupação da Matias, porque o pessoal, os baderneiros vieram. Não, eu vejo assim que a ocupação que teve na década de 70 com a industrialização foi o que, né, não tinha oportunidade de moradia que não fosse daquela forma, e a mão de obra das indústrias veio. E a ocupação daquele jeito era uma característica da época. Não fizeram uma praça, não se fazia praça. Não tinha outro incentivo à moradia. Não. Né? Enfim, mas um parênteses, assim. E aí, nesse sentido, por mais que ali até que foi uma ocupação organizada, porque, inclusive, quando a gente escuta o Ivo, ou lê o livro do Ivo, do ex-vereador Ivo, né? Eles se organizaram, né? Tinha SEBs, comunidades eclesiais de base, enfim, deixaram o arruamento e tal. Mas as áreas vezes não deixaram. E uma questão importante, assim, que naquela época do passado, né?
que a gente tinha Minha Casa Minha Vida e tinha muita faixa 1 e a gente tinha muita demanda porque não, ficou anos sem política habitacional. Eu lembro que eu pegava o Lauri, que era do GEL Canoas, eu chegava lá, eu ficava horas assim, eu quero área, né? E na Matias eu catava e não tinha, porque efetivamente, por conta da ocupação, não tinha. E atrás do hospital ali tinha 2 campos de futebol, lembra? Um na frente do outro, eu peguei um campo, foi capa nos jornais. O famoso assim, Rio Pardo, né? Tô destruindo o campo de futebol, mas mas eu preciso de um empreendimento na Matias. Sim. Temos que ter um empreendimento na Matias, né? Porque não, isso também não tinha área. E nessa questão também dos parques e praças também, acho que por conta disso, né? Mas Sim. a gente vai ter que achar uma forma Para qualificar agora de qualificar, porque ali hoje é um espaço que tem um problema sério em relação à questão do calor, né? Sim. E também não só isso, né? O pessoal também ter acesso a áreas verdes, de lazer, eu acho que isso é importante, né? Ele tem razão, né? Matias é uma coisa que não tem árvore. E no programa, Marco, Não, com o certeza. programa de revitalização urbana que o prefeito pediu para nós investir, inclusive das contrapartidas dos empreendimentos que estão vindo, o prefeito pediu para nós solicitar para eles, então, investir em praças, né? Então, tem 12 praças que foi listada, que é onde tinha mais demanda da comunidade, mais questões, tanto que na Semana de Canoas foi dado início à Praça Agnes, né? Eu vi. E a grande maioria, a imensa maioria, é no setor oeste da cidade, nessa perspectiva também precisando. da reconstrução, né? E aí também essas praças, a Secretaria de Projetos que trabalhou na concepção dela, ela já está nessa questão da resiliência mesmo, de todos os elementos, de ter todos os elementos do que a gente já vem discutindo na revisão da lei, né? Lembrando que o nosso podcast tem o apoio aqui da SIX e da Prefeitura de Canoas. A qualificação do Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento no Hospital Universitário. As primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebeu mais de 30 novos equipamentos e abriu mais 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o final de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Queria agradecer os nossos convidados aqui, o nosso Rodrigo, vereador muito obrigado Gabriel, pelo secretário convite. Luciane. Obrigada. Muito obrigado por terem vindo. Esse debate a gente podia continuar outra vez, Obrigada. porque a gente pode ir seguindo mais adiante, fazer uma nova mesa redonda, por conta de que esses assuntos vão ser recorrentes. Né? A gente Conforme avança, não vai terminar é aqui. bom a gente ter outro, porque o debate Sim. ainda ficou com